Saber Direito desta semana, um curso especial para os concurseiros. O professor Alessandro Dantas aborda o concurso público, as etapas interna e externa, controle jurisdicional das fases de realização, nomeação, preterição e judicialização. Não perca! Olá amigos, seja bem-vindo ao Saber Direito e estamos falando sobre um tópico muito importante que é o direito dos concursos públicos, uma submatéria do direito administrativo. Falamos no primeiro encontro sobre a ideia, fundamento, objetivo do concurso público e os artigos constitucionais relacionados ao concurso público. Depois falamos detalhadamente sobre a etapa interna do concurso público e apresentei a vocês a etapa externa. Na aula passada, a terceira aula, falamos sobre a etapa externa, ou seja, cada fase da etapa externa. E vamos dar continuidade dela agora. Ou seja, ao mesmo tempo que falamos da etapa externa de cada fase, já falamos do seu controle administrativo e jurisdicional e agora continuamos com as demais fases da etapa externa. Eu sou Alessandro Dantas, especialista em mestre em Direito Público, advogado especialista em Direito Administrativo e em concurso público e autor de várias obras jurídicas sobre concurso público. Muito bem. Exame psicotécnico é a próxima fase. Professor, a pergunta que se faz é o seguinte: exame psicotécnico, primeira coisa que eu quero saber é uma fase obrigatória em todo concurso? Por que você tem essa fase? Como que essa fase ela pode ser, se ela é cabível, for cabível, como que ela tem que ser feita? Eu quero que você me explique tudo sobre isso aí, porque eu já fiquei reprovado em alguns concursos por conta disso e eu, juiz, também tive equívocos na hora de julgar alguns casos por conta disso. E eu, advogado, também não sabia de todas as teses relacionadas ao psicotécnico. Legal. Então, muito bem. Primeira coisa é o seguinte: o psicotécnico é uma etapa, uma fase do concurso que não existe em todo o concurso. Lembra que eu falei no começo? Que existem fases concursos em que a carreira que disciplina, a lei que disciplina a carreira e o cargo, já define todas as fases do concurso. Ali não tem opção. Magistratura, Polícia Federal, a lei já define. E tem psicotécnico, por exemplo. Agora tem outras carreiras que a lei é omissa. Não fala sobre as fases do concurso, às vezes nem fala de concurso. E aí tem uma certa discricionariedade, mas eu disse que tem certas fases que tem certos obstáculos, que os tribunais superiores, STF, por exemplo, já disse que só pode exigir tal fase se houver previsão legal. Então, começa por aí. O psicotécnico, ele é um exame que se compõe numa fase do concurso público e que só pode ser exigido no concurso público se houver previsão legal, ou seja, para determinado concurso, para que seja válida a exigência do exame psicotécnico em determinado concurso, é necessária a previsão legal de sua aplicação. Alguns concursos públicos, expressamente em relação a alguns cargos, a lei que regulamenta a carreira já traz o psicotécnico. Outro, numa lei esparsa, vai e traz o psicotécnico como sendo uma possibilidade de aplicação da mesma. Legal? Muito bem. A questão é, mas por que o psicotécnico e por que a necessidade de lei? A necessidade de lei tem uma fundamentação que está relacionada ao porquê do psicotécnico. Veja bem, como eu falei para vocês, os agentes públicos, eles atuam sempre voltados à satisfação do interesse da coletividade. E aí eu tenho agentes públicos que atuam em todas as áreas. Professores, médicos, analistas, técnicos, engenheiros, tenho de tudo. Mas eu também tenho policiais, eu também tenho juízes, eu tenho promotores, eu tenho várias carreiras distintas. E aí tem o seguinte, existem, na verdade, vários transtornos mentais existentes na ciência, na psiquiatria, e que alguns desses transtornos, todo mundo está sujeito a tê-los, esses transtornos mentais, mas alguns desses transtornos, eles, a depender do cargo que você vai assumir, ele pode afetar o desempenho da sua atividade no cargo e pode tornar você, inclusive, um perigo em exercer aquela atividade. Então, por exemplo, você vai fazer o concurso para a Polícia Federal. Veja, você tem que ser uma pessoa de bom temperamento, tem que ser calculista, tem que saber o momento exato de agir. Não pode ser uma pessoa, por exemplo, que tem transtorno de ansiedade generalizada.
Porque numa situação, por exemplo, de combate, uma operação que você tem que pegar de surpresa, ou uma situação que você acha que você vai ser atacado e não vai ser, você, por ansiedade, se antecipa, dá um tiro na pessoa e mata ela. Então, por quê? Porque você quis? Não, porque você tem um transtorno mental que não é controlável por você, é algo incontrolável, porque é um transtorno, tem que ser tratado. Só que esse transtorno, ele é incompatível com o cargo que você quer fazer. Agora, por exemplo, em você ser um técnico do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, não tem problema nenhum, isso não vai matar ninguém. Você ser um analista, isso não vai matar ninguém, não tem problema. Por isso que nem é exigido na prática a exigência, a realização de psicotécnico para cargos desse tipo. Agora, na Polícia Federal, por exemplo, Polícia Civil, Polícia Militar, meu amigo, você está andando armado. E se você tem, por exemplo, uma bipolaridade, hora está pá e hora está para baixo, de repente, numa situação de mania, você sai atirando nos outros, sai empolgado, achando que você é imortal. Então, eu preciso saber, eu tenho que realmente saber como que está o seu estado mental, seu aspecto patológico. O objetivo do psicotécnico é para isso. Muitas vezes, o psicotécnico tem sido utilizado para aferir perfil profissiográfico do candidato. O que é isso? Verificar se ele tem adequação para o cargo que ele vai assumir. E aí eu exijo em cargos que não tem nada a ver. Veja, isso não existe, isso é ilegal, inconstitucional. Por que é ilegal e inconstitucional? Porque é uma forma de antecipar o estágio probatório a uma prova. Eu estou dizendo, por meio de uma prova, de um exame de psicotécnico, que na verdade não é psicotécnico, porque o objetivo é aferir o perfil profissiográfico do candidato, como que ele é em relação ao trabalho que ele vai assumir. Existe estágio probatório para isso. Então, o entendimento é de que isso é inconstitucional. Psicotécnica para saber se existe uma patologia, alguma doença que, de fato, em relacionado a determinado cargo, vai afetar o desempenho daquele candidato, caso ele venha a ser aprovado e venha a exercer aquela função. Por exemplo, isso acontece também no concurso da magistratura. Veja, olha a responsabilidade que o juiz tem. Ele vai decidir a vida das pessoas. Ele vai decidir se determinada pessoa vai ser presa ou não. Ele vai decidir sobre pensão alimentícia, sobre direito de família. Então, o juiz ele tem que ser uma pessoa equilibrada, de bom temperamento. Ele não pode ter, por exemplo, um transtorno de ansiedade. Ele não pode ter, por exemplo, uma bipolaridade, ou seja, de manhã, num dia ele está bem feliz e dá favorável para todo mundo. No outro dia ele está infeliz e dá contra todo mundo. Mas o caso é o mesmo. Pô, isso não existe. Então, por conta disso, no concurso da magistratura, por exemplo, eu exijo também a prova, o exame de psicotécnico. Então, perceba que existe uma justificativa plausível para a exigência de psicotécnico em relação a determinados cargos. E como é uma questão bem restritiva, ou seja, uma prova bem invasiva, não é para todo e qualquer cargo isso. Então, não é uma coisa que eu posso simplesmente unilateralmente, por meio do edital, impor. Eu tenho que ter algo mais democrático, no sentido de que a sociedade, representada pelo legislativo, fale, realmente, nesse caso aqui, o psicotécnico ele é pertinente e deve ser exigido. Legal? Bom, mas isso não é tudo, não. Agora, para o psicotécnico ele ser aplicado corretamente, existem várias coisas, porque é muito interessante isso que eu vou falar para vocês, porque eu vejo isso na prática, no dia a dia, advogando. Veja, o próprio edital, ele fala para o candidato, ele ter uma noite boa de sono no dia anterior, está relaxado, tranquilo. Por quê? Porque muitas vezes, a depender de quando você chega num local que você vai fazer o psicotécnico, às vezes atrasa 3, 4 horas, já muda, de certa maneira, o seu temperamento. Isso influencia na hora de fazer a prova, fazendo com que o candidato que não deveria ser eliminado, passe a ser eliminado. Então, os testes têm que ser pertinentes e também têm que ser testes que não poderiam ser, de certa maneira, levar a resultados negativos por conta disso. Mas a aplicação do teste psicotécnico tem que ser muito bem feita. Tem que ser num ambiente tranquilo, sem barulho, para poder efetivamente aquela pessoa que está sendo avaliada, eu conseguir aferir se ela está apta ou não para o exercício daquele cargo que requer, de certa maneira, um equilíbrio emocional estável. Muitas vezes na prática, eu vou fazer concurso para a Polícia Militar, por exemplo, e aí eu convoco 200 candidatos de vez, aí fica os 200 tumultuados lá, a prova atrasa 3, 4 horas, a pessoa já está com fome, isso tem uma repercussão completamente diferente no resultado que caso o psicotécnico não tivesse sido feito corretamente. Então ele tem que ser aplicado corretamente. Mas, fora isso, veja,
Fora isso, a aplicação do psicotécnico, olha só, hein? Eu vou dizer, eu não vou ser analisado por um psiquiatra que vai conversar comigo várias horas para chegar e aferir se eu tenho um determinado perfil patológico que pode ser incompatível com um determinado cargo, que é o que acontece na prática, quando você vai a um psiquiatra para saber se você tem algum transtorno mental. Ali não. Ali é uma prova em que você, com base no resultado daquela prova, um psiquiatra ou uma comissão vai chegar à conclusão se você tem ou não alguma coisa que possa ser incompatível com o cargo que você pretende assumir. Por isso que o psicotécnico, atenção, ele tem que ser pautado em critérios objetivos e científicos. Ou seja, ele não pode ser inventado, ele tem que ter sido testado já. Ele já tem que ter sido colocado em prática, aquele tipo de prova que vai ser aplicado, porque existem vários tipos de provas de psicotécnico. Já tem que ter sido testado. E eu ter chegado à conclusão, depois de ter aplicado em massa aquilo ali, que aquele teste, ele é efetivamente objetivo, e já foi comprovado cientificamente que ele gera o resultado que eu busco alcançar, que é verificar a estabilidade emocional, verificar essa questão patológica ou não de determinado candidato sob o aspecto mental. Então, veja bem, isso já foi decidido pelo STF, né, em repercussão geral, que o psicotécnico, para ser válido, ele tem que ser baseado em critérios objetivos e científicos. Muitas vezes o edital fala, o candidato para passar no psicotécnico, ele tem que ter boa sanidade mental. Veja, totalmente subjetivo. Não falou nada. Eu tenho que descrever exatamente o que eu quero do candidato, o que é a instabilidade, o que é uma situação equivocada. Eu tenho que ter essa previsão no edital até para o candidato poder se defender depois. Então, isso é um ponto. Critérios objetivos e científicos para validar o psicotécnico. Então, voltando aqui. Falei para vocês que o primeiro requisito para um psicotécnico ser válido é ter previsão legal. Segundo, tem que ser pautado em critérios objetivos e científicos. Não pode ser algo subjetivo. Não pode ser, por exemplo, uma entrevista, e aí você vai, entra na entrevista lá, fala, tudo bem, bom dia, tal, bom dia, e aí, por que você está fazendo concurso? Ah, porque eu quero servir o país, eu gosto dessa atividade e tal, e você vai muito com a sua família nos lugares, eu vou sim e tal, você costuma sair de vez em quando, tal, você bebe muito pouco, tá legal, aí vem o resultado, eliminado, por quê? Tendência suicida, veja, de onde você tirou isso aí conversando comigo e de acordo com as perguntas que você fez? Veja, não tem nenhum critério. Foi totalmente subjetivo. E isso acontece. Esse tipo de coisa, esse tipo de psicotécnico totalmente absurdo para cargos, óbvios, de menor relevância e geralmente em municípios, acontece psicotécnicos através de entrevistas. Tem que ser um negócio comprovado cientificamente. E objetivo, ou seja, não pode ser algo subjetivo. Eu acho que eu acho não. Com base nesses critérios científicos e objetivos já testados e que geraram a comprovação de que o resultado desse jeito ou daquele traz um resultado ou outro, eu tenho plena convicção que o resultado aqui vai dizer o seu perfil psicológico em relação a isso aí. Tem que ser assim. Então, ó, previsão legal, critérios objetivos, científicos. Muito bem. Tem mais? Tem mais, sim. É direito do candidato recorrer do psicotécnico. Tem editais que falam o seguinte, o psicotécnico é uma fase irrecorrível. Não cabe recurso da fase de psicotécnico. É completamente ilegal. Há repercussão geral do STF nesse sentido também. Para o psicotécnico ser legal, ele tem que ter previsão legal, ele tem que ser baseado em critérios objetivos científicos. A eliminação do candidato tem que ser motivada para ele poder se defender. A gente está antecipando aqui outra ilegalidade. Tem que ser motivada. Eu tenho que saber o porquê, porque afinal de contas está dizendo que eu tenho um problema mental. Veja, como é que, mesmo que eu não passe no concurso público, eu tenho o direito pelo menos de me tratar. Então eu tenho que saber o que eu tenho. Qual foi a razão pela qual eu fui eliminado do psicotécnico. Afinal de contas, qual é o meu problema? Você tem direito de saber, tem que ser motivado. E você tem o direito de recorrer.
inclusive auxiliado por um psicólogo ou um psiquiatra para poder te ajudar a fazer o recurso com base na resposta que lhe foi dada, com base na eliminação, dizendo por que você foi eliminado, o que ensejou a sua eliminação do psicotécnico. E lembra que a gente falou de fases, que a fase ela pode ter caráter eliminatório ou classificatório, ou as duas coisas ao mesmo tempo? Eliminatória que gera eliminação do candidato, e classificatória quando não tem eliminação, só tem aumento de posição ou não em razão da nota. O psicotécnico não tem esse negócio de ser classificatório, cara. Ou você está saudável para aquele cargo ou não está. Então o psicotécnico sempre vai ser de caráter eliminatório. Não tem conversa. Não existe, desculpa a expressão, meio doido. Não existe meio instável ou estável. Ou você tem aptidão emocional, mental para exercer determinado cargo, ou você não tem. Não tem meio termo. Então não é classificatório, ele é obrigatoriamente eliminatório. Então não tem nota para psicotécnico. É simplesmente uma fase que você passa ou não passa. Ou é habilitado ou é inabilitado. Ok? Então isso é muito importante. Então esses são os requisitos de validade do psicotécnico. Qualquer coisa que eu falei aqui, se acontecer no seu psicotécnico, você pode questionar isso administrativamente. Caso não obtenha êxito, você pode questionar isso judicialmente. Qualquer uma dessas questões que nós acabamos de falar. Legal? Muito bem. Agora, vamos falar de outra fase, que também não é comum em todos os concursos, mas existe em alguns concursos, que é a investigação social. Veja bem, investigação social é a mesma coisa de análise de vida pregressa do candidato. Como assim análise de vida pregressa do candidato? Eu quero saber sobre o passado daquele candidato. Eu quero saber o perfil dele, para ver se ele se enquadra em determinado cargo. Ele é como se fosse um psicotécnico, mas não sobre o aspecto psicológico, mas sobre o caráter da pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa vai fazer um concurso para a polícia, mas está respondendo um monte de processo criminal, a pergunta é, essa pessoa é uma pessoa adequada para ser policial, sendo que ela responde a vários processos criminais, já foi condenada em alguns, inclusive? Aí vem a investigação social. Como é que ela funciona na prática? Veja, no concurso que exige ela, e aí não é a maioria, é a minoria dos concursos, geralmente cargos relacionados à segurança pública, magistratura, Ministério Público, cargos que envolvem maior responsabilidade e que também a pessoa vai, de certa maneira, combater a criminalidade. Então tem que saber do passado dela. A polícia, em regra, ela vai fazer o quê? Ela vai investigar você. Primeiro você vai ter que juntar um monte de documento. Atestado de bons antecedentes, né, que você não está respondendo processo criminal, que o seu nome não está sujo. Você vai juntar uma série de documentos. De modo que, se porventura algum daqueles requisitos você já estiver, de certa maneira, não contemplado, você vai ser eliminado provavelmente no psicotécnico. Depois a gente vai ver que vai ser eliminado na investigação social. Depois a gente vai ver que pode ser que o motivo seja indevido. Houve uma falta de razoabilidade. Mas se está em discrepância com o edital, o que foi exigido e o que você conseguiu, em regra você vai ser eliminado. Mas fora isso, há uma investigação feita pela polícia, principalmente nos concursos da polícia. Há um grupo de pessoas que vão investigar. Vão chegar junto aos seus amigos, aos seus vizinhos, a parentes seus, para saber de você, para conhecer um pouco melhor você, para saber se você é uma pessoa baderneira, por aí vai. E esse é um grande erro dos candidatos que muitas vezes fazem um concurso que tem psicotécnico e investigação social. Alessandro, eu me envolvi num acidente de carro uma vez, e aí teve BO, e eu fui testemunha, e meu nome está no inquérito policial. Mas tem muito tempo. E aí eu coloco ou não, na hora que for preencher a minha ficha lá, que determina que eu tenho que informar tudo sobre a minha vida. Aí o camarada às vezes pensa, pô, esse negócio tem 6, 7, 8 anos. Eu não vou falar isso não. Vou deixar quieto. Então veja, às vezes é uma coisa besta.
perguntar se você já foi testemunha de um crime, se você já teve algum ato que você participou relacionado a alguma investigação, qualquer coisa. Você falar, eu fui testemunha só de condução. E aí você omite isso. Aí você é reprovado. Mas por que você é reprovado? Por que eu sou reprovado? Porque eu fui testemunha? Não. Sabe por que você foi reprovado? Porque você mentiu. Você chegou e disse que você nunca foi testemunha, você nunca teve participação em nenhum ato relacionado a um processo criminal, mesmo como testemunha. E a polícia viu lá que você, analisando os registros, que você já foi testemunha. Então perceba que, às vezes, quando você omite certa informação, parte do pressuposto que você está mentindo. E aí você não está sendo eliminado, cuidado, você não está sendo eliminado porque você foi a testemunha, você estava envolvido no inquérito policial que não deu em nada. Você está sendo eliminado porque você mentiu ao preencher a ficha, né, que diz respeito aos seus antecedentes criminais, ou qualquer coisa relacionada à sua vida social que diz respeito a isso aí. Isso gera o maior número de eliminações do psicotécnico, essas omissões dos candidatos. Bom, uma outra coisa importante é o seguinte, não é qualquer motivo que pode gerar eliminação do candidato por motivo relacionado à investigação social, tá certo? Então, por exemplo, Alessandro, estou envolvido no inquérito policial, estou respondendo uma ação penal. O entendimento sempre foi no sentido de que, em razão do princípio da presunção de inocência, que está na Constituição Federal, você não pode ter uma condenação indireta, vamos supor, num concurso público, por exemplo, por estar respondendo uma ação da qual você não sabe se vai ser condenado ou não. Ou por estar envolvido no inquérito policial que você sequer sabe se vai se converter numa ação judicial penal depois. Então, a regra era essa. Você ter, por exemplo, estar respondendo a um inquérito policial, você ter se envolvido num acidente, você está até mesmo respondendo a uma ação policial, uma ação judicial, penal, não poderia gerar sua eliminação em razão do princípio da presunção de inocência. Só que o STF julgou um tempo atrás uma repercussão geral para definir isso melhor. E ele convalidou essa tese, mas ele fez uma exceção. Ele falou o seguinte, olha só, em regra, pela presunção de inocência e tudo mais, nos concursos normais, a investigação social, caso a pessoa esteja respondendo um processo criminal, seja envolvida no inquérito policial, ela, de fato, ela não pode ser eliminada. Mas, se essa pessoa estiver fazendo um concurso para a polícia, por exemplo, onde ela justamente vai combater um crime que ela está respondendo por ele, aí, nesse caso, eu posso eliminar esse candidato na investigação social. Então, eu criei uma exceção à regra aí. Mas, em regra, o fato de estar respondendo não pode eliminar. O fato de estar com o nome sujo no Serasa não pode me eliminar. O nome sujo no SPC não pode me eliminar. Por quê? Porque todo mundo está sujeito a endividamento. E está sujeito a ter o nome levado a esses bancos de cadastro. Mas, na prática, eles eliminam. E aí você vai ter que, provavelmente, entrar com ação judicial, porque administrativamente eles vão manter isso aí. E você vai ter que pleitear isso na justiça. E aí a importância de você contratar um bom advogado é porque direito dos concursos é uma matéria que não tem uma lei regulamentando detalhadamente o tema. Na verdade, não tem uma lei geral dos concursos. Então, na prática, são os juízes, são os tribunais. O que cria efetivamente o direito relacionado a concurso público é a jurisprudência, principalmente do STF e STJ. E as jurisprudências do STF, normalmente, são em questões relacionadas a repercussões gerais. Então, tem força vinculante. Então, se você contrata um advogado para poder questionar alguma coisa e aquilo já foi julgado na repercussão geral, e você entra com uma ação questionando aquilo, você já toma uma liminar de improcedência inicial do pedido, julgamento de improcedência liminar do seu pedido, já perde de cara. Ou, às vezes, o juiz não sabe disso, mas a defesa alega isso, aí você, na sentença, perde e ainda tem que pagar o honorário de sucumbência. Então, é importante tanto o juiz ter conhecimento das repercussões gerais relacionadas ao concurso público, quanto o advogado também, porque ali vincula aquela decisão, ou a favor ou contra.
ele vai discutir um caso ou outro, os casos sejam distintos, ou seja, uma situação diferenciada, que não se encaixe exatamente naquilo que foi fixado na tese, na repercussão geral. Mas se tiver definido, eu não posso nem entrar com a ação, porque já está definido que eu vou ganhar ou vou perder. No caso, seja uma situação que a decisão é contrária a mim. Legal? Então é importante isso ficar claro, esse conhecimento aí. Então, em relação à investigação social, é importante ficar claro isso. Segundo, eu tenho que falar sempre a verdade. Por quê? Pode ter certeza. A polícia está investigando e ela sabe se você vai mentir ou não. E aí você vai ser reprovado não por causa do motivo em si, mas por causa da mentira. Então você tem que preencher corretamente a sua ficha. Entendeu? Preencher corretamente a sua ficha. Às vezes o candidato me procura e fala, Alessandro, uma coisa tão besta, tem tanto tempo, eu não sei se eu coloco ou não. Eu falei, amigo, eu não vou dar minha opinião. Mas, seguinte, a maioria dos candidatos são eliminados com concurso público que omitem certas situações, são eliminados não pelo que ele omitiu, mas por omitir. Então, fica a seu critério. Eu não omitiria. Ah, mas eu posso ser eliminado por isso. Você recorre por um motivo muito bobo. A gente entra na ação judicial se for o caso. Agora, se porventura você foi eliminado pelo fato de ter omitido ou mentido, aí você já não consegue reverter judicialmente não. Aí você vai perder. Legal? Mas vem cá, beleza. Como falei para vocês, não é em todo concurso público que eu vou exigir investigação social, só em alguns casos. Só que ao contrário do psicotécnico, que tem uma repercussão geral já, que fala que só posso exigir se houver previsão legal, não tem nenhum lugar que diz que a investigação social só pode ser exigida se tiver previsão legal. E aí a jurisprudência oscila, porque tem muitos que entendem que tem que ter previsão legal, porque na prática, a maioria dos concursos em que há a investigação social tem previsão legal. Só que tem outros concursos que pode não ter previsão legal. A questão então, tem que ter ou tem que não ter? Aí tem divergência. Aí você vai procurar, no caso de advogado, uma decisão de jurisprudência no sentido de que tem que ter. E aí, no caso, não teve. O juiz vai decidir de acordo com o que ele achar mais correto, mas a verdade é que não tem uma resposta certa sobre isso. É interpretação, e por isso você vai achar a jurisprudência contra e a favor. Outra coisa, seja lá qual for o motivo, da mesma maneira que o psicotécnico, você também tem direito de recorrer na investigação social. E para você recorrer, você tem que saber os motivos que estão levando à sua eliminação na investigação social. Tive um caso interessante uma vez, que um casal de namorados, eles sempre entravam em atrito, e aí um batia no outro. E aí essa pessoa que tomava uma porrada, um tapa na cara do namorado, ia lá na polícia e fazia um BO. Aí 2 semanas depois foi o contrário. A mulher bateu no camarada. Aí ele ia lá fazer um BO. E tinha esse negócio, em vez de resolver as coisas numa boa, na verdade nem brigar, mas se soltasse um tapinha na cara do outro, ficasse por ali mesmo, não, ia lá na polícia fazer um BO. Aí chegaram os dois, fizeram concurso público para a Polícia Rodoviária Federal. O que aconteceu? Um monte de BO de agressão física. Os dois foram o quê? Eliminados. Então, às vezes, é uma bobeira você eliminar do concurso. Então, presta atenção. Aí aqui eu me dirijo aos candidatos. Veja, tente o máximo possível não pisar numa delegacia de polícia. Tente não pisar. Para não ter nada que vincule seu nome a qualquer coisa relacionada à área policial. Porque, às vezes, qualquer motivo besta pode gerar sua eliminação na investigação social. Então, é muito importante ficar claro isso. Tá certo? Mas, se porventura acontecer alguma coisa, você tem direito de saber qual foi o motivo que gerou a sua eliminação. E, uma vez sabendo o motivo, você também tem o direito de recorrer em relação a esse motivo. Legal? Então, isso aí é o que vale, é o que rola em relação à investigação social. Muito bem. Tem uma fase em um concurso público que muitas pessoas falam, isso não é fase, Alessandro, isso aí, na verdade, é requisito para posse, são coisas distintas, porque na prática, em quase nenhum concurso isso é exigido, e aí também existe essa divergência se para isso ser exigido, já que é tão incomum ser exigido, se tem que ter previsão legal ou não. É a questão do exame de saúde. Aí você fala, Alessandro, eu trabalho aqui no repartição pública aqui, sou um analista, sou um técnico e quando eu passei no concurso, fui nomeado, antes de tomar posse, eu passei para uma junta médica para avaliar meus
estado físico e mental, de boa, e passei. Então, todo concurso, sem exceção, tem sim exame de saúde. Negativo. Isso daí é um dos requisitos para você tomar posse. E são exames extremamente superficiais. Não tem nada a ver com o psicotécnico, que analisa a profundidade. E não tem nada a ver com os exames de saúde, que eu vou falar agora. Tem certos concursos que, além de você ter que ter um bom conhecimento científico, técnico, né? Ou seja, você ter um bom desempenho na prova objetiva e discursiva, por exemplo, você também tem que ter uma boa aptidão física, como da Polícia Federal, porque você vai perseguir bandidos. A gente falou isso na aula passada. Ou seja, você quer ser bombeiro. Se você quer ser bombeiro, você tem que saber nadar, porque você vai pular em alto mar, às vezes, para salvar uma pessoa. Então não adianta nada você ser o mais inteligente da sua turma se você não sabe nadar. Então perceba que a prova física, nesse caso, como eu falei na aula passada, ela é essencial. E ela está prevista em lei. E aí é a mesma coisa. E quando não tiver previsto por um outro cargo? Tem essa divergência. Você vai achar a jurisprudência favorável e contra. Mas então, o exame de saúde, voltando a ele é incomum, mas tem alguns cargos que parece que eu quero que o cidadão seja impecável. Que ele seja bom no conhecimento técnico dele, que ele tenha um preparo físico bom e que ele seja, tipo assim, o Superman sob o aspecto de saúde dele. Então, você pega o concurso da Polícia Federal, é um anexo próprio, para você ter ideia, a quantidade de exames que são solicitados. Se você tiver um pouquinho da sua coluna torta, você é eliminado. Se tiver a perna um pouquinho torta, você é eliminado. A depender das suas taxas de várias coisas, você é eliminado. Então, é muita coisa. São vários exames. Eu analiso, por exemplo, eu pego o fio de cabelo seu, mando para os Estados Unidos, você que paga os exames relacionados a exame de saúde, para verificar se você usou droga nos últimos 6 meses. Dá para ver isso por meio de fio de cabelo. Então, são vários exames. Muita gente na prova da Polícia Federal arrebenta na prova objetiva, na discursiva, mas morre no psicotécnico e principalmente na prova física e exame de saúde. E é aquilo que eu falei nas aulas passadas. Poxa, você está vendo que o concurso tem várias fases, como prova física, investigação social, psicotécnico, exame de saúde, e você quer ser efetivamente policial federal, se antecipa, meu amigo. Vai lá e contrata um personal trainer para você treinar o quê? Todas aquelas provas que são cobradas no concurso. Porque não adianta nada você fechar a prova, ser o primeiro classificado, mas ficar reprovado na prova física, você vai ser eliminado. Vai em 3 psicólogos diferentes, pede para aplicar um psicotécnico a você, para verificar se você está tranquilo. Já vai ver quais são os documentos que são exigidos a título de comprovação da investigação social e já tira logo, para saber se você está respondendo uma ação. Às vezes você está respondendo uma ação e nem sabe. Às vezes você está envolvido no inquérito e nem sabe. Aí é pego de surpresa, mas só que essa surpresa já te elimina do concurso. Exame de saúde, já faça todos logo antes. Às vezes você está com taxas alteradas, você tem um determinado problema que vai te eliminar. Então é melhor você já saber agora e remediar do que chegar numa situação que já é irremediável. Concurso não se resume a você ter conhecimento, meu amigo, sobre uma determinada matéria ou não. Porque o concurso não se resume à prova objetiva e discursiva. O concurso, a depender do cargo a ser provido, ele pode ter prova física, investigação social, psicotécnica, exame de saúde e tudo mais. Então, se antecipe a isso, tá certo? E aí, é um exame também que, bem controverso, gera muita eliminação, e a depender do que foi exigido e a maneira como foi exigida, você pode questionar isso no judiciário, mas gera muita eliminação, principalmente da Polícia Federal, que tem o costume de colocar no exame de saúde situações que são justamente deficiência de candidatos que estão disputando como deficientes. E eu coloco aquilo ali como sendo um requisito do exame de saúde. E aí eu chego e reprovo o candidato deficiente no exame de saúde pelo motivo da deficiência dele. Veja, é uma tática muito fácil para não ter nenhum deficiente
na Polícia Federal ou na Polícia Rodoviária Federal, que na prática, se você for ver, nos últimos concursos, praticamente nenhum deficiente é aprovado. Por quê? Porque é reprovado na fase de saúde, né? Ou seja, na fase de exame de saúde, porque eu exigi algo que é justamente a deficiência dele que ele não poderia ter. E aí você tem que entrar com ação na justiça para reverter isso, aí na justiça você ganha. Às vezes. Fora isso, você é eliminado. Na prática, você é eliminado praticamente sempre. Mas na justiça você consegue reverter essa situação. Bacana? Então isso aí, importante ficar claro sobre o exame de saúde. E agora, uma outra prova também que não é comum aos concursos, mas a alguns concursos ela existe, é a prova oral. Ou seja, são concursos em que é importante eu ter um desempenho, eu ter uma postura na hora de falar, no desenvolvimento das atribuições do meu cargo. Como, por exemplo, professor. O professor ele passa por uma prova objetiva e discursiva e tem a prova didática, uma prova oral, onde ele vai ele vai ministrar uma aula, por exemplo, e aquilo vai ser avaliado. Magistratura também tem prova oral. Ministério Público também tem prova oral. O juiz ele tem que saber se portar, conduzir. Então, nisso aí, o que o objetivo é analisar? A postura daquele profissional, daquele candidato, quando ele se tornar um juiz, quando ele se tornar um professor. Se ele fica muito instável, muito nervoso, gagueja, isso vai atrapalhar, de certa maneira. Então, a prova oral, ela não é comum na grande maioria dos cargos. Por exemplo, polícia, que eu falei que é comum, investigação social e psicotécnico, comum não, obrigatório, prova oral não tem nada a ver. Agora, já para a magistratura, além desses dois que eu falei agora, a prova oral é importante. Então, tem prova oral. Por quê? Porque é importante saber o desempenho, de como a pessoa se manifesta. Um procurador, um defensor, ele vai despachar com o juiz, vai fazer uma sustentação oral, que pode ser decisiva para aquele processo. Então, eu quero saber como é que ele se porta quando ele está fazendo algo que decorre, o resultado pode ser melhor ou pior, em decorrência da manifestação oral dele. Tem que ter prisão legal, professor? Veja, tem casos que a lei exige. Tem casos que a lei não fala nada e está no edital. Aí fica na questão de que, quando a lei exige, obrigatoriamente tem que ter. Quando a lei não fala nada, mas está no edital, aí você tem que discutir isso no judiciário e ele vai decidir se era obrigatória a prisão legal ou não da prova oral. Eu acho que talvez nem precisa ter previsão legal, mas precisaria ter pelo menos compatibilidade com os requisitos de acesso ao cargo e as atribuições, tem que ter pertinência. Se não tiver pertinência, por exemplo, você vai ser um analista judiciário, você não tem que ter prova oral, mas você vai atender uma pessoa no balcão, não tem sentido isso. Então, isso é muito importante ficar claro. E aí, a gente finaliza agora, né, as fases que contempla todo o concurso. Não quer dizer que todo concurso tem todas essas fases, mas essas são todas as fases passíveis de existirem em um concurso público. Então, meus amigos, veja bem, todas essas fases que a gente falou na terceira e na quarta aula são fases que, querendo ou não, em todo concurso vai ter algum problema em relação a algum candidato, não tem jeito. E esse candidato, ele tem todo o direito de recorrer administrativa ou judicialmente. E aí rola o controle jurisdicional, geralmente, porque muitas vezes a administração ela não reconhece o erro dela. Aí você fala, Alessandro, pô, mas a questão está errada, a questão objetiva que você falou na aula passada, e a banca não está anulando ela. Pô, tem 15 questões erradas, seja porque o gabarito, a questão está fora do conteúdo programático, seja porque tem mais de uma resposta, seja porque não tem resposta correta. Tem vários motivos, era para ele anular 15, ele anulou 2, Alessandro. Veja, é claro que ninguém vai confessar isso, mas eu vou presumir uma lógica. Veja, como eu falei para vocês, as bancas examinadoras, quando eu delego essa função a elas são contratadas diretamente, sem licitação, por dispensa.
Se eu tenho uma banca examinadora que cada concurso que ela faz, ela anula 15 questões, eu vou começar a achar que essa banca examinadora não é tão boa assim. Porque, pô, sempre ela tem anulado umas 15 questões, 10 questões, ou seja, 15% do concurso, praticamente daquela fase, foi anulada. Que banca é essa? Então, às vezes, eu tenho certeza absoluta, às vezes como advogado e fazendo recurso administrativo para candidato, que não há dúvida de que a questão está errada. Que a questão não está no edital, que a questão tem mais de duas respostas, mais de uma resposta, que a questão não tem resposta. Eu fundamento tudo em detalhes. Simplesmente vem a resposta imotivada, mantendo a questão. Por quê? Porque se eu chegar e colocar anulação de 30 questões lá no gabarito final, quem vai querer contratar aquela banca que tem um nome diretamente mais? Ninguém vai. Vai contratar aquela banca lá? O último concurso teve 15, 20 questões anuladas. Então, às vezes, não vou falar, não estou afirmando não, hein, que isso acontece não. Mas, de certa maneira, isso tira a credibilidade da banca. E sem credibilidade, você não consegue ser contratado diretamente, sem licitação. Então, vamos dizer assim, supostamente, não sei qual o motivo, mas o fato é que muitas questões que deveriam ser anuladas não são na prática. Tanto é verdade que são anuladas pelo Poder Judiciário, mas não são anuladas via administrativa. Então, o fato de você não conseguir a anulação da questão na via administrativa não é motivo para você desistir. Até porque, veja, você pode ter ficado por uma questão. Então você entra na justiça e aquilo que eles não aceitaram na via administrativa, você vai e toca no judiciário. E lá você consegue aquela questão e aí você passa naquela fase, passa nas demais fases e passa no concurso, é aprovado, em número de vagas e vai ser nomeado. Então você não pode desistir. E o direito a você questionar em judiciário, né, na justiça, qualquer coisa relacionada ao concurso público, está relacionado ao princípio do amplo acesso à justiça, da inafastabilidade no poder judiciário. Então, sempre que houver qualquer ilegalidade ou abuso de poder, qualquer coisa que venha a lesionar qualquer direito seu, em qualquer uma dessas fases, tudo que eu falei para vocês aqui, na terceira e na quarta aula, ou seja, as fases e as ilegalidades de cada uma dessas fases, se você entender, por qualquer motivo, violação da lei ou por violação a qualquer princípio que norteia a administração pública, você entender que aquele comportamento que te eliminou ou que te subtraiu uma pontuação importante, ele fere esses princípios, não desista se você não conseguir êxito na via administrativa. Vá para a via jurisdicional. E aí, existe uma diferença do controle na via administrativa para a via jurisdicional. Por exemplo, numa prova objetiva, quando a banca ela anula uma questão, ela anula para todo mundo. Já no judiciário, quando você vai anular uma questão, eu, Alessandro, entrei com uma ação para anular uma questão. Em regra, o judiciário anula para aquela pessoa e não para todo mundo. Mas há decisões também falando que, em razão da isonomia, tem que anular para todo mundo. Mas não é a maioria. Aí você fala, por que você acha certo, no caso, anular só para aquela pessoa? Porque vamos supor que se eu anular para todo mundo ganha um ponto a mais. E aí, depois essa pessoa perde a ação. Olha o caos que vai gerar esse negócio. Todo mundo ganhou um ponto a mais que passou para as demais fases, às vezes até foi nomeado. Agora, se não tivesse obtido aquele ponto a mais, não teria sido nomeado, nem teria continuado no concurso. Gera uma instabilidade muito grande. Vamos imaginar que eu consegui uma decisão favorável para anular a questão e um outro camarada de outro lugar, de outro estado, entra questionando a mesma ação e tem uma decisão contrária. Você não sabe, mas tem centenas de ações questionando a mesma questão. E vamos supor que 90 delas é contra e 10 favoráveis. E aí você vai anular para todo mundo? E os 90 juízes que decidiram contra? Então, ao meu ver, o certo é anular, a gente não vai falar anular, mas tecnicamente é suspender os efeitos da subtração daquele ponto para aquele candidato e não para todo mundo. Já a prova discursiva, então perceba que na via administrativa, na prova objetiva, tem efeito erga omnes. Na via jurisdicional, apesar da pequena divergência, a maioria no sentido de que o efeito é interpartes. A discursiva vai depender. Na via administrativa,
Se a questão foi um erro estrutural dela, a questão foi mal elaborada, ela tem que ser anulada para todo mundo. Agora, se você está discutindo a questão em relação à sua resposta, que você acredita que deu corretamente, e a banca subtraiu o ponto indevidamente, você provou isso, porque ela alegou que você falou, não falou uma coisa que você falou, perceba que nesse caso não tem a ver com a estrutura da questão, tem a ver com a sua resposta. Então, nesse caso, a decisão vai ter efeito o quê? Interpartes. Na própria via administrativa. Na via judicial, a mesma coisa. Na via judicial, em regra, anulação, mesma coisa, interpartes. Psicotécnico. Caramba, Alessandro, desculpa aí pelo caramba, mas aconteceu uma coisa seríssima. Eu fiquei reprovado num psicotécnico. E agora? Aí você mostra para o juiz que não foi baseado em critérios objetivos científicos. O que ele faz? Ele anula para todo mundo ou só para você? Só para você. Só que tem decisão da STJ pacificada já que você é obrigado a fazer um novo psicotécnico e passar. Porém, agora de forma o quê? Correta, com critérios objetivos científicos. Isso é interessante. Porque nesse caso, olha só, nesse caso é pacífico. Quando eu anulo a eliminação de um candidato que ficou reprovado no psicotécnico, quando eu anulo a reprovação de um candidato que ficou reprovado no psicotécnico, até mesmo por ausência de lei ou por falta de critérios objetivos científicos, falta de motivação, meus amigos, acreditem, a decisão só vale para ele. E olha que nesse caso, diferentemente da questão discursiva, o erro é estrutural. Pô. Se não tem previsão legal que eu aleguei na minha ação, para mim, não tem previsão legal para ninguém. Então, nesse caso certo, era o quê? Anular para todo mundo. E no caso desse, o juiz só anula exclusivamente para o candidato, sem exceção. Mas é aquele negócio, fazer controle jurisdicional em ação individual de forma coletiva. Fica complicado fazer isso. E aí eu parto do pressuposto do quê? Da presunção de validade e de veracidade do ato administrativo. Presumo que ele é válido, tal. Só que um candidato em específico chegou e provou que não era, derrubou. E continua a presunção de validade para os demais. E a decisão fica interparte, só para mim. Então, você tem que compreender o jogo do direito. Não é só a matéria, você tem que saber teoria geral do direito, lógica jurídica, filosofia do direito, teoria da argumentação, para você poder entender como funciona o raciocínio da coisa. Porque senão você vai achar uma coisa absurda, mas na verdade tem uma lógica por detrás disso aí. Tudo depende do seu conhecimento. Quanto mais linguagem você tem sobre o objeto, mais conhecimento você vai ter sobre ele e vai saber formular teses ou justificar questões que você analisa e fala, pô, isso não tem sentido. Calma aí, talvez não tenha para você, porque não tem um conhecimento abrangente sobre o tema. Mas para quem tem, faz o maior sentido o que está acontecendo aqui agora. Tudo varia de acordo com o conhecimento da pessoa. Investigação social. Nesse caso, eu analisei a vida do camarada, dele ali. Então, veja, decisão sempre interpartes, tanto na via administrativa quanto na via o quê? Jurisdicional. Exame de saúde. O problema na saúde foi daquele candidato ali. Decisão sempre o quê? Interpartes. A não ser que eu entenda, né, a banca examinadora entenda que teve um exame que foi exigido que não tinha a menor pertinência. Aí, caso tenha muitos candidatos que foram eliminados por conta dele, e eu reconhecendo que realmente não tem sentido, eu chego e anulo para todo mundo a exigência daquele exame lá e reclassifico aqueles candidatos que foram eliminados. Então, perceba que o controle jurisdicional é bem interessante. Na parte de provas, eu tenho a maior dificuldade em relação ao controle na prova objetiva e discursiva. Mas cabe controle. Mas tem que ver o seguinte, veja bem, a administração pública, quando ela faz o controle, ela faz controle tanto de mérito, que é a conveniência e oportunidade do ato, que é ligado ao motivo e objeto do ato administrativo, quanto de legalidade. Já o Poder Judiciário só faz controle de quê? De legalidade. Então, por exemplo, se você chega e fala o seguinte no Poder Judiciário, Excelência, pô, eu fiz uma prova aqui, tirei 7, mas eu passei para vários professores, e ele falou que eu deveria tirar 7,2. Então, eu faço jus a mais 0,2 pontos. Você está querendo, na verdade, que o juiz corrija a sua prova e substitua a banca examinadora. Ele não pode fazer isso, ele vai entrar no mérito da decisão da banca.
Então, esse tipo de prova discursiva, principalmente, oral também, são provas que há uma dificuldade maior de controle jurisdicional das mesmas. Já as demais não, são mais objetivas, você consegue anular de forma mais fácil. Legal? Então, é isso aí. Era isso que eu queria falar para vocês, encerrando a parte de controle das fases do concurso e das fases que contemplam um concurso público, que pode ser contempladas em um concurso público. Muito bem, agora que vimos tudo sobre as fases que contempla o concurso público, eu quero ver o conhecimento de vocês a respeito do que nós falamos agora. Então eu chamo o quiz e para aferir o conhecimento de vocês. Primeiro quiz. Sobre o controle do concurso público. Alternativa A, só é passível na via jurisdicional. Alternativa B, sempre o juiz poderá adentrar no mérito de que ação que questione a fase discursiva. Alternativa C, pode ser feito sob o aspecto judicial por meio de mandato de segurança. E alternativa D, não pode ser feito sob aspecto judicial por meio de mandato de segurança. Muito bem, a resposta correta é a alternativa C. Efetivamente, dentre os meios de controle e de provocação do controle jurisdicional, eu posso adotar a ação do mandato de segurança. Não obstante também fazer uso das ações de procedimento comum, uma ação popular, o Ministério Público ajuizar uma ação civil pública, mas o mandato de segurança, de fato, é uma ação que muitas pessoas utilizam para fazer o controle jurisdicional de fases relacionadas ao concurso público. Legal? Então, a alternativa correta, opção C. Segundo quiz. Sobre o controle administrativo e jurisdicional da fase objetiva e discursiva. Alternativa A. O juiz, quando anula uma questão objetiva, ele anula para todos os candidatos. Alternativa B. A banca examinadora, quando anula uma questão objetiva, ela anula para todos os candidatos. Alternativa C. Não cabe recurso questionando o resultado da prova objetiva. E a alternativa D. Não cabe recurso questionando o resultado da prova discursiva. Bom, a alternativa correta é a alternativa B. A banca examinadora, quando ela anula uma questão objetiva, ela anula para todos os candidatos. Diferentemente do Poder Judiciário, que quando anula, em regra, ela anula apenas para aquele candidato. A banca examinadora não. Se ela anulou uma questão de prova objetiva, sem exceção, essa anulação ela tem efeito erga omnes, anulada para todos os candidatos. Ok? O terceiro quiz, vamos lá. Sobre o controle administrativo e jurisdicional da fase de psicotécnico e investigação social. Muito bem. Alternativa A. Anulado o psicotécnico em uma ação judicial, desnecessário se faz a realização de novo psicotécnico. A falta de objetividade no psicotécnico é um dos motivos que justificam o controle judicial. A anulação em uma ação individual de psicotécnico sob o fundamento de ausência de lei tem efeito erga omnes. E a investigação social é obrigatória em todos os concursos públicos. A alternativa correta é efetivamente a alternativa B, ou seja, o psicotécnico ele só pode ser válido se ele for pautado em critérios objetivos e científicos. A razão pela qual, se for subjetivo, é passível de controle jurisdicional. Muito bem, então a gente finalizou a parte que diz respeito ao concurso público. Falamos agora, nessas duas últimas aulas, sobre a etapa interna e externa. Dissecamos a interna na terceira aula, e nessa quarta aula a gente falou mais da etapa externa. Na verdade, a gente matou a etapa interna na segunda aula. Na terceira aula, a gente já começou a falar da etapa externa e seu controle jurisdicional e administrativo, e finalizamos agora as demais fases da etapa externa, falando sobre ela e o seu controle jurisdicional e administrativo. Quando cabe, quando não cabe, quais são os motivos pelos quais cabe e o que não cabe. Então, a gente finalizou isso aí agora. Acabou o concurso público. Agora, na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre a nomeação e situações que ensejam o direito de ser nomeado o candidato quando ele pleiteia judicialmente aquilo ali. Essa é a nossa próxima aula sobre concurso público. Até breve. Quer dar
mandar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.